O caso Alexander está na página 8. Bom dia. Meritíssima, sou Alex Snyder em nome do Estado. Bom dia, meritíssima. Eu sou Golden Harrow em nome dos Alexanders. E a doutora Streifler está no Zoom. Bom dia, doutora Streifler. Olá, você pode me ouvir? Bom dia, eu posso te ouvir. Então vou juramentá-lo caso precise depor. Jura ou afirma que o testemunho que dará será verdadeiro? Sim, eu juro. Obrigada. Vou falar com os advogados antes e talvez depois precise te perguntar algo. É seu pedido, ele se opõe. Ela está aqui caso precise testemunhar sobre seu trabalho. Também considero suas credenciais e trabalho. Correto, meritíssima. Posso prosseguir e obter o depoimento agora. Não houve acordo. Se puder, faço perguntas à testemunha, meritíssima. Bom dia, doutora Streifler. Bom dia. Poderia informar seu nome completo e soletrar o sobrenome para a taquígrafa? Laura Koppelman Streifler, S-T-R-E-I-F de foca, E-L-E-R. E você é doutora? Sim, eu sou doutora Certo. Em quê? em serviços humanos. Há quanto tempo você é doutora em serviços humanos? Desde 2008 e sou licenciada como conselheira de saúde mental desde 1998. Conte-nos um pouco sobre sua formação acadêmica. Recebi meu bacharelado em Ciências em Comunicação de Mídia e Economia pela Worcester State College, em Worcester, Massachusetts. Recebi meu bacharelado. Desculpe, um mestrado em aconselhamento em saúde mental pela Universidade Nova Southeastern e um doutorado pela Universidade Capella, em Minnesota. E conte-nos sobre o seu trabalho desde que você recebeu seu doutorado durante toda a sua formação. Em que área era o doutorado mesmo? O doutorado é em serviços humanos. Eu já era licenciada como conselheira de saúde mental e grande parte do meu trabalho era para organizações sem fins lucrativos. Então, conte um pouco sobre sua carreira para a gente. Comecei no final dos anos 80, trabalhando em um abrigo para vítimas de violência doméstica, inicialmente como voluntária, indo a hospitais onde havia vítimas de violência doméstica e sexual, atuando diretamente nos hospitais. Pouco tempo depois, fui contratada pelo Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual. Trabalhei como conselheira de crise residencial no abrigo e continuei fazendo plantão nos hospitais. Enquanto eu fazia meu mestrado, criei um programa para adolescentes presos por violência doméstica e suas famílias, e facilitei esse programa aqui em Lake, no condado de Lake, Flórida, por cerca de 5 anos. Também fui diretora do atendimento ambulatorial para adolescentes dessa mesma agência. Em 2000, tive um filho e não queria mais trabalhar até tarde da noite. Então, voltei para o abrigo para vítimas de violência doméstica da Abuse Counseling and Treatment e me tornei a diretora clínica. E eu supervisionava todos os programas clínicos de violência doméstica e sexual. Naquela época, também estávamos trabalhando com vítimas do tráfico de pessoas e atendíamos vítimas do tráfico de pessoas. Eu ia até as prisões e trabalhava tanto com homens quanto com mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Isso é horrível. Não, eu não fazia só programas educacionais, também dava treinamentos. Já ministrei treinamentos para o sistema escolar do Condado de Lee, forças policiais e Departamento de Crianças e Famílias. Eu também tinha feito, quase esqueci, eu também tinha feito atendimento domiciliar em casos de abuso e negligência infantil. Fui reconhecida como especialista em violência familiar através de uma audiência do BER. Deixe-me pensar, voltei para o... Desculpe. Você disse licenciada para atendimento domiciliar. Não, eu sou licenciada em aconselhamento de saúde mental. Fiz atendimento domiciliar com casos de abuso e negligência infantil no programa de preservação familiar. Passei 8 anos na equipe de revisão de fatalidades.
Dei aulas sobre violência doméstica e mente criminosa na Florida Gulf Coast University por vários semestres. Eu escrevi um programa e lecionei na Hodges University para o mestrado deles em aconselhamento em saúde mental. Eu escrevi um programa sobre trauma. Eu não sei. Estou atendendo em consultório particular desde 2012. Eu estava trabalhando em consultório particular. Porque até cerca de 10 anos atrás, o trauma não era algo em que muitos dos principais conselheiros de saúde mental tradicionais eram treinados ou sabiam lidar, especialmente violência doméstica e sexual. E eu também já prestei depoimento como especialista no Tribunal de Dependência para o programa Guardian Ad Litem. Já atuei em casos civis, criminais e muitos de família. Passei anos no Tribunal de Menores. Acho que já trabalhei em 3 ou 4 casos. Eu teria que verificar, mas foram casos de síndrome da esposa agredida. Alguns foram realmente para o Estado e outros para a defesa, dependendo se eu acreditava ou não que o caso atendia aos critérios. Acredito que fiz 4 casos, mas só um atendia aos critérios. Então, doutora, eu sei que você mencionou que foi diretora clínica por bastante tempo. De qual programa era isso? Me desculpe. Me desculpe, eu não entendi o que você disse, me desculpe. Você foi diretora clínica de qual programa no condado de Collier? Foi no condado de Lee, não no condado de Collier. Atendimento e aconselhamento sobre abuso. Certo. E nos diga, eu sei que temos um centro de tratamento para vítimas de estupro aqui em Miami. Esse programa é equivalente ao centro de tratamento para vítimas de estupro? Bem, sim e não. O atendimento e aconselhamento sobre abuso tem um abrigo para vítimas de violência doméstica e sexual em Cape Coral, em Fort Myers, e também tem um em La Belle. Eles também administram o centro de trauma para vítimas de estupro. Quando comecei a fazer coisas para o Centro de Trauma para Vítimas de Estupro, há 150 anos, que na verdade foi há quase 40 anos, eu estou fazendo isso há quase esse tempo todo. Nós fomos ao hospital, não havia uma instalação física, mas a agência fazia esse trabalho. E então, por muitos anos, havia uma casa que era usada, onde as autoridades vinham, onde era mais confortável, do outro lado da rua do hospital. E o Centro de Trauma para Vítimas de Estupro ficou lá por vários anos. E atualmente ele fica atrás do abrigo para vítimas de violência doméstica e do prédio da administração. Eles oferecem serviços residenciais e não residenciais na agência. Qual era a sua função como diretora clínica? O que você fazia exatamente? Eu supervisionava todos os serviços clínicos. Alguns dos conselheiros eram mais defensores, eles não tinham educação formal avançada. Muitos tinham, especialmente quando voltei como diretora clínica na época em que comecei. Isso não era tão comum. Supervisionei vários estagiários clínicos da Universidade da Costa do Golfo da Flórida, assim como de outras faculdades locais que queriam adquirir experiência clínica no abrigo. Eu supervisionava, sabe, qualquer intimação ou documento judicial que chegasse com frequência, eu ia ao tribunal com os clientes. Infelizmente, algumas vezes precisei acionar a Lei Baker para clientes. Eu mesma vi vários clientes. Normalmente, os clientes que eu via tinham passado por situações muito graves e horríveis. Quero dizer, tudo é grave e horrível, mas era um trauma que ameaçava a vida. E às vezes com membros da família, como uma filha, ou estou pensando em um caso. Especificamente, há alguns casos em que uma filha ou uma irmã foi morta pelo parceiro. E trabalhei com os membros da família, fui com eles ao tribunal e os ajudei a lidar com o trauma.
Também fiz isso em vários casos de violência sexual, estupro, para sobreviventes de estupro. Muitas vezes, infelizmente, tive que trabalhar com sobreviventes de estupro que haviam sido brutalmente agredidas. Mas elas não tinham provas ou evidências e não havia elementos suficientes para demonstrar. Então eu tinha que explicar, sabe, a diferença entre alguém ser capaz de, se alguém acreditava em você ou se isso importava, ou se elas tinham as provas necessárias para obter uma condenação em juízo. E isso foi muito difícil, porque para várias sobreviventes, mesmo depois que elas se manifestaram, não havia provas suficientes para apresentar uma acusação. Mas só porque você não pode provar que aconteceu, não significa que não aconteceu ou que o trauma seja menor. Então, doutora Streifler, com quantas pacientes que foram sobreviventes de abuso sexual você já trabalhou? Se você puder estimar. Milhares. Já trabalhei com muitas vítimas de incesto, tanto de pais ou figuras parentais ou responsáveis, incesto entre irmãos, abuso sexual infantil, agressão sexual na faculdade e depois quando já são adultos. Sabe, até o movimento Me Too, a idade média de alguém denunciando agressão sexual pela primeira vez era de 52 anos, mas porque aquele era um ambiente seguro e por causa do meu conhecimento e da minha capacidade de perceber os sinais, eu conseguia atender, até mesmo com clientes que chegavam, talvez por violência doméstica ou por outras questões, até mesmo no meu consultório particular, onde estávamos lidando com agressão sexual. Também, mesmo que esse não fosse o motivo original pelo qual elas procuraram ajuda. Eu trabalhei literalmente com milhares de pessoas, tanto logo após o abuso, na sala de emergência do Centro de Atendimento a Vítimas de Estupro, quanto logo depois no Centro de Violência Doméstica ou no Centro de Violência Sexual Doméstica. No meu consultório particular, ou até mesmo 40, 50, 60 anos depois, literalmente 60 anos depois. Você já testemunhou antes como especialista, como mencionou. Sim. Quais são as taxas que você normalmente cobra neste ponto da sua carreira? Neste ponto da minha carreira, eu cobro $300 por hora para serviços que não envolvem depoimento ou tribunal e $400 por hora para depoimentos e tribunal. Certo. E como você chegou a esse valor específico por hora? Bem, eu cobrava cerca de $50 a menos do que isso. Eu faço isso há muito tempo. E há 2 anos eu estava no tribunal e havia um cavalheiro testemunhando que não tinha nem de longe a experiência que eu tenho. Bem, vamos deixar assim. E ele estava cobrando 400, então eu voltei e olhei as tarifas e elas variam entre 300 e 500, 300 e 500 dólares para grande parte da papelada e trabalhos que não são relacionados ao tribunal e valores bem mais altos para depoimentos do que para testemunhos. Alguns chegam a subir ainda mais. Espere, doutora. Vou apenas ser escrivão relatando o que outros dizem. Tarifas sobem. Ela não pode testemunhar sobre tarifas comparáveis de outros profissionais da área. É assim que eu entendo. Ok, sua objeção foi negada. Pode concluir sua resposta. E então eu fiz algumas pesquisas. Eu não costumo procurar casos de consultório particular, pessoas com muita frequência, porque, sabe, essa é realmente uma área mais de nicho e não há muitas pessoas com a formação acadêmica que eu tenho, além da experiência em violência doméstica e sexual. Nesses casos, as pessoas costumam me procurar. E, para ser bem honesta, eu recuso mais casos do que aceito, porque, sabe, é realmente uma questão de dizer a verdade.
e eu consigo enxergar as coisas por causa da quantidade de experiência que eu tenho, além, claro, da minha formação acadêmica e prática. E, para ser bem honesta, eu faço isso há muito tempo e tenho muito conhecimento. E eu acho que a minha educação e a minha experiência e minha integridade valem o dinheiro. Então, quanto aos $300 por comparecimentos fora do tribunal e os $400 por comparecimentos no tribunal, é isso que você está cobrando nesses casos envolvendo o Alexander? Sim, Certo. E esse é o valor que você está cobrando tanto do Estado quanto da defesa? sim, eu cobraria, quero dizer, isso seria, na verdade, o fato é que acredito que foram 3. Foram 3? Deixe-me ver, acredito que sim. Porque, para ser bem honesta, eu não tenho certeza dessa. Eu estava em 3 ou 3, estava em 350, eu não sei. Eu teria que olhar. O quê? Me desculpe. Eu acredito que quando você disse 3, achei que você tinha isso na sua frente. Achei que era 350. 354. Diga de novo. O que é 350, 354? Me fale sobre atividades não clínicas. Quero dizer, não relacionadas ao tribunal, como revisar o tempo gasto que não seja em depoimentos e nem em tribunal. Entendi. São 350 para atividades que não envolvem depoimentos nem tribunal e 400 para comparecimentos ao tribunal. Sim, e é isso. E os 400, esse é exatamente o valor que o Estado está pagando. E, para ser bem honesta, eu fiquei ofendida, por falta de uma palavra melhor, com a insinuação, especialmente depois de um ano sem resposta a uma fatura e sem pagar uma fatura por um ano. Eu não consigo imaginar que a defesa manteria um cliente que não pagou por um ano e nunca disse nada. Fiquei ofendida por eles dizerem isso, especialmente porque destaquei a importância da integridade no meu depoimento. Que ele insinuaria que eu cobraria dele uma tarifa diferente só porque os clientes têm dinheiro, que eu cobraria uma tarifa diferente para ele do que cobrei para você. Eu achei isso muito ofensivo. E você disse que 350 para não. Deixe-me olhar. Eu peço desculpas. Não ouvi, por isso perguntei. Ouvi os 400 para o tribunal. Qual era o 400? Eu mudei o. Pensei que era 350, mas quando ela falou 300, achei que ela tinha a informação e eu não. Acredito que seja 350, juíza, conforme a conta anexada. Eu não ouvi. Achei que era 350, mas quando falou 300, Eu não ouvi a senhora. Eu vou limitar o seu depoimento. Eu sei que a senhora está levando para o lado pessoal, mas falar sobre o quanto está ofendida, que tem essa integridade, tudo isso não é necessário neste momento. Certo, doutora? Então, tudo bem, a senhora pode continuar. Então, doutora, eu sei que houve algumas alegações de que a senhora já trabalhou para Jack Raids no passado. A senhora já trabalhou para Jack Raids antes? muitos anos atrás eu trabalhei sim. A senhora trabalhou recentemente com Jack Raids? Não, acredito que da última vez que trabalhei para ele, eu posso até te dizer. Eu fiz uma avaliação. Eu realmente fiz uma avaliação em 2020 de um senhor. E eu concordei, e essa foi a última vez. Então já faz 6 anos desde que trabalhei com Jack Raids. Neste caso, você prestou depoimento em 4 de junho de 2025, está correto? Sim, E você foi deposta por cerca de 4 horas e meia. sim, Você incluiu o tempo de viagem na fatura. Isso está certo? sim, eu estava fora do escritório. Eu precisei ficar fora do escritório. Certo. A defesa também afirmou: seu escritório é muito grande? Meu escritório é grande? Não, eu acho que, ok, acho que houve alguma alegação de que poderíamos ter feito o depoimento no seu escritório. Ele é grande o suficiente para acomodar o número de pessoas? Sim, isso nunca foi discutido. Ok. Não, mas ela quer saber se seu escritório comporta 4 ou 5 pessoas. Com certeza, sim. Qual a capacidade do seu escritório? Eu tenho uma sala de espera grande, uma sala de espera de tamanho razoável e também tenho outra sala onde atendo os clientes. Mas onde a deposição aconteceria no seu escritório?
Talvez precise ser na sala de espera. Eu teria puxado cadeiras, mas eu não me lembro de ter. Eles disseram que seria na mesa da taquígrafa com uma taquígrafa. Não lembro da repórter do tribunal no escritório. Seu escritório possui uma sala de reuniões separada. Eu não tenho uma sala de reuniões. Eu tenho uma sala de espera. Então é uma sala de espera no seu escritório. Sim, eu nunca prestei depoimento no meu escritório. Você pode continuar. Obrigada. Agora você enviou sua fatura pela primeira vez para o caso NS. Eu não consigo te ouvir. Tudo certo, vou levar isso ao microfone, desculpe. 8 de julho de 2025 foi quando você enviou a primeira fatura no caso, correto? Deixa-me olhar isso. Eu imprimi para poder ver. Vou contestar isso. Para quem ela enviou a fatura? Você pode nos dizer para quem você enviou a fatura e em que data foi isso? 8 de julho de 2025. Eu tinha enviado a fatura para você, Natalie Snyder, originalmente, e você a enviou. Naquele momento eu não enviei, eu tinha te perguntado como você queria fazer. Eu não tinha as informações de contato do advogado, e você me disse que iria encaminhar para ele e que já tinha feito isso, e eu sei que você fez isso. Certo. E então você enviou alguns e-mails de acompanhamento e, por fim, entrou em contato diretamente com o advogado. Isso está correto? Sim, sim. Certo. E eu acredito que foi isso. Vou contestar, pois a advogada nunca entrou em contato. Comigo. Que advogada fez isso? Nós temos um e-mail. Eu tenho ele. Eu enviei. A advogada, eu tinha pedido para a Natália o e-mail direto da advogada. E eu tinha enviado diretamente para o escritório. Então a pergunta é: qual advogada especificamente você contatou? Eu estou. Eu quero. Deixe-me só verificar. Minha internet caiu pela manhã quando eu imprimi essas coisas. Juíza, eu tenho uma cópia disso. Eu meio que não consigo me lembrar disso. Se ela tem, sim, minha internet caiu, então eu não consegui imprimir. Eu estava imprimindo isso hoje de manhã para ter isso em mãos e fiquei sem internet. Juíza, se quiser me dar um segundo depois, eu dou uma olhada. Por isso, você já. Você já recebeu resposta da defesa? Nunca, de nenhum deles, não. Ok. Então, qualquer coisa que você enviou, você não recebeu resposta. Correto. E eu acredito, se não me engano, que foi enviado para mais de um advogado no escritório. Certo. Então, eu vou conseguir essa informação. Não tenho mais perguntas. Certo. Vou verificar se a defesa tem perguntas para você. Sim, meritíssimo. Obrigado. Bom dia, doutor Streifler. Bom dia. Você poderia falar um pouco mais alto? Claro. Você consegue me ouvir? Agora eu consigo. Ok, ótimo. Então você e eu ainda não. Sou Ed O'Donnell. Nos conhecemos no depoimento com a senhorita Snyder e uma taquígrafa, certo? Sim. Certo. E nós tentamos ver se poderíamos tomar o depoimento no seu escritório e fomos informados, acho que por alguém. Não sei se foi a senhorita Snyder ou outra pessoa que disse que não poderíamos porque o escritório era pequeno, certo? Eu não me lembro disso. Não estou dizendo que você está errada. Estou dizendo que não me lembro disso. Ok. Bem, sim, nós temos um e-mail sobre isso. Podemos conseguir. Eu não sei exatamente de quem era, mas isso não importa. Como não podíamos fazer isso no seu escritório, tivemos que conseguir uma sala de conferências que nós pagamos perto do seu escritório. Tá certo? Sim. Tudo bem. E antes de fazermos o seu depoimento, quando eu digo nós, eu estava lá pessoalmente e havia outros advogados pelo Zoom. Você nunca tinha falado comigo ou com qualquer outro advogado, certo?
advogados de defesa, correto? Isso está correto. Certo. E você nunca enviou suas taxas de cobrança ou suas taxas por hora para nós, enviou? Elas nunca foram solicitadas e são bem padrão. Nunca me pediram antes de um depoimento. Nunca me perguntaram minhas taxas. Certo. Então, só para ficar claro, você nunca nos enviou suas taxas para os depoimentos. Está correto? Isso está correto e também está certo. Elas não foram solicitadas e não houve nenhum comentário depois que as faturas foram enviadas. Certo. Então, quando você diz que não foram solicitadas, quer dizer que não foram solicitadas pela defesa? Correto. Certo. E só para ficar claro, nenhuma correspondência sua foi enviada para a defesa ou para a senhorita Snyder sobre quanto você pretendia nos cobrar por participar do seu depoimento. A informação nunca foi solicitada. Ok. Você está ciente de que a defesa, em um e-mail, solicitou isso à senhorita Snyder? Vou contestar por deturparem o conteúdo do e-mail enviado. Indeferido. Vamos ouvir a pergunta. Você está ciente de que a defesa, antes de termos que apressadamente tomar seu depoimento, solicitou quais eram seus honorários? Você está ciente de que pedimos essa informação para a senhorita Snyder? A senhorita Snyder já tinha essa informação. Minhas taxas para você são as mesmas que para ela. Ok, vamos chegar a isso. Ok, mas só para saber, você está ciente de que pedimos para a senhorita Snyder? Não acho que eles admitam o e-mail citado, pois havia muitas perguntas sem solicitação de valores para depoimento. Isso deve ser considerado por si só. Ninguém nunca pediu especificamente os valores para depoimento, então eu faço objeção. Se eles forem se referir a um documento, eu peço que o admitam. Você pode mostrar o documento para ela? Tem como mostrar? Eu já vi. Juíza, já vi, é uma lista enorme de perguntas. Se eu aceitar sua objeção, como ele vai mostrar o documento para ela? Quer dizer, Eu não acho que você está dizendo que ele tem algum conhecimento pessoal sobre isso, meritíssima. Acredito que Vossa Excelência pode ver que esse e-mail é basicamente uma lista de perguntas, em geral sem relação com honorários. e você está tentando desacreditá-la. Não, não estou tentando desacreditá-la. Ficarei feliz em incluir isso como prova. Na verdade, vou ler, se puder ler agora mesmo, meritíssimo. Então, sua pergunta é se ela está familiarizada com o que você está prestes a ler para o registro? Acho que essa é a pergunta, certo? Bem, eu perguntei a ela se ela sabia que pedimos à senhorita Snyder as tarifas dela. E eu me oponho à caracterização do e-mail na frente deles, porque eles pedem várias coisas, as tarifas dela em geral, mas não os honorários dela para o depoimento prévio. Então, novamente, eles estão perguntando sobre o que ela é especialista, sobre o que ela vai testemunhar, sobre o que ela vai depor. Basicamente, eles querem um depoimento, foi o que pareceu. Para mim. Então, sua pergunta para ela é novamente se ela perguntou se pode continuar. A senhorita Snyder alguma vez lhe perguntou: quais seriam suas tarifas que você cobraria da defesa? Eu não me lembro. Novamente, as tarifas foram enviadas originalmente para ela e ela tinha as tarifas. Eu não me lembro de ter tido outra conversa sobre tarifas com ela. Então, o seu depoimento hoje é que você informou a senhorita Snyder quais eram suas tarifas para o depoimento e que a senhorita Snyder estava ciente de quais eram essas tarifas. Não, esse é o seu, não o meu depoimento. Meu depoimento é que originalmente ela perguntou qual era a tarifa estadual, quais eram as minhas tarifas, e eu enviei isso para ela. E eu não me lembro de ter tido uma conversa sobre as minhas tarifas para depoimento, porque elas não eram muito diferentes. Eu não me lembro. Eu não me lembro, de novo, estamos falando de 1 ano e meio atrás. Eu não me lembro de uma segunda conversa, porque a defesa nunca perguntou sobre as minhas tarifas. A única conversa de que me lembro foi sobre mudar várias vezes as datas e quando eu estaria disponível. Certo. Você foi listado para um depoimento. Quero dizer, desculpe, você foi listado como testemunha cerca de 2 semanas antes da data do julgamento, certo? Você está ciente disso? Sim, Certo. E você foi listado pela senhorita Snyder como um perito. Você está ciente disso?
Sim. certo? E você estava ciente de que estávamos tentando tomar seu depoimento a tempo para um julgamento que estava marcado para 2 semanas a partir do dia em que você foi listado. Você está ciente disso, certo? Sim. E o senhor também sabe, doutor, que estávamos tentando encontrar um lugar para tomar seu depoimento perto do seu escritório, já que não podíamos fazê-lo no seu escritório, certo? Eu me lembro de terem me dito que provavelmente seria no escritório da taquígrafa. E geralmente é lá que eu vou para depoimentos. Não me lembro de ter havido algum problema com o meu escritório não estar disponível. Pode não ter sido o mais confortável. Eu não tenho uma sala de reuniões, mas não me lembro de isso ter sido um problema por não ser no meu escritório. Pode ter sido discutido que talvez você ou as pessoas ficariam mais confortáveis em outro lugar, mas não me lembro disso ter sido um problema a ponto de não podermos fazer aqui. Eu me lembro de ter sido uma questão mais de conforto, mas não foi realmente uma discussão. Pode ter sido mencionado. Se eu soubesse que era um problema, com certeza poderia ter feito adaptações. Eu tenho espaço para fazer adaptações. Ok, vamos chegar a isso em um instante. Doutor, então o senhor sabia que o propósito de irmos ao seu condado, seja lá onde fosse, era colher o seu depoimento, porque o senhor foi incluído na véspera do julgamento, correto? Eu estava absolutamente ciente disso. Certo. E você teve a oportunidade de ler o depoimento que colhemos naquele dia? Eu recebi ontem. Você teve a chance de ler? Sim, eu tive a chance de dar uma olhada. Tá bom. E é um fato que quando a senhorita Snyder te colocou como testemunha, deixa eu voltar um pouco. Você disse que forneceu os valores cobrados pelo depoimento para a senhorita Snyder. Você sabe se a senhorita Snyder teve a gentileza de nos informar quais eram essas taxas? Não, eu não sei. Certo. Como você forneceu essas taxas para a senhorita Snyder? Você disse para ela oralmente ou enviou por e-mail? Quando ela originalmente me perguntou quais eram minhas taxas, eu enviei as taxas para ela Como enviou as taxas para ela? por e-mail. Certo. E quais taxas você enviou? Eu enviei as taxas de 350 e 400 dólares. Você poderia, por favor, você tem acesso a isso? Você tem acesso ao e-mail que me enviou, Snyder? A senhorita Snyder tem esse e-mail? Eu preciso verificar. Eu troquei de provedor de e-mail, então não tenho todos os meus, eu posso procurar por ele. Senhora Snyder, você tem uma cópia do e-mail inicial que eu te enviei? Tenho sim, mas não tenho a data. Juíza, e eu vou dizer que ela realmente me enviou os valores dela. Sim, eu pedi e ela enviou. E qual é a data em que você enviou? Ela não sabe a data? Podemos pegar uma cópia com a senhorita Snyder? Daquele e-mail? Isso é passível de divulgação? Não vejo como. Eles têm meus registros públicos, então provavelmente têm. Mas, meritíssima, não sei se isso seria necessariamente descobrível. Quer dizer, posso enviar como cortesia, só não consigo acessar agora, vou ter que complementar depois. Certo. Você não tem isso em todos os pedidos de registros públicos que fez. Eles não existem. A senhorita Snyder nos informou por escrito que saberemos suas tarifas na hora da deposição, caso existam. Juíza, não queira admitir esse e-mail, pois ela segue mencionando, isso não está escrito. Ao ver a longa lista de exigências, ficou claro que queriam que eu escrevesse uma proposta para o depoimento dela.
Me opus a isso, com certeza. Posso perguntar sobre os honorários, mas mais no contexto de tipo, quais são os honorários dela, quanto ela cobra, não quais são os honorários dela para depoimento ou quanto vamos ser cobrados. Então eu só quero deixar isso muito claro para constar, porque eles continuam voltando nesse assunto. Seguem distorcendo o conteúdo daquele e-mail? E eu gostaria que a juíza visse o e-mail. Com certeza, meritíssima. Na verdade, nós o anexamos à nossa petição, mas se eu puder apenas lê-lo, porque acho que vai ser relevante. No dia 17 de maio, às 17 de maio de 2025, às 16h43. Senhor Sloman, com todos nós no grupo, todos os advogados no grupo. Natalie, por favor, nos informe o assunto sobre o qual a doutora Laura Streffler deverá testemunhar. Um resumo dos fatos e opiniões sobre os quais ela deverá testemunhar, juntamente com os fundamentos de cada opinião, a remuneração pelos seus serviços e sua experiência em litígios, incluindo a porcentagem de casos em que ela testemunhou a favor de vítimas de abuso sexual. Então, isso foi às 4h43 do dia 17 de maio. E a senhorita Snyder tinha acabado de listar o Dr. Strassler como testemunha. E a senhorita Snyder respondeu: Deixe-me ver. Você está convidado a tomar o depoimento dela. Eu forneci tudo o que sou obrigada a fornecer de acordo com as regras de divulgação de provas. Ela não escreveu nenhum relatório. Então, a senhorita Snyder não nos disse o que eram os honorários do Dr. Streffler. Não é hora para discussão. Você tem outra pergunta para o Dr. Strafford de Strickland? Doutor? Sim, mas acho que isso é relevante, meritíssimo, para termos conhecimento e para a razoabilidade. Considerando que a senhorita Snyder tinha essas tarifas e não as recebemos, acredito que temos total direito a elas. Existe um e-mail de acompanhamento ao que ela enviou aqui Não, meritíssima. que o Estado forneceu. Até onde eu sei, não, mas eu sei que foi o fim disso. Disseram pra gente, vão tomar o depoimento dela e vocês vão descobrir tudo o que quiserem com ela. Lembre-se, isso já estava listado 2 semanas antes. 2 dias depois, após esse e-mail, a indicação da doutora Streffler como perita foi atualizada e eles a removeram do cuidado do Estado e colocaram um endereço de Fort Myers, exigindo que a gente, você sabe, fizesse a notificação dessa forma. Então, doutor Streffler, no seu depoimento, foi perguntado se você forneceu à senhorita Snyder ou discutiu quais eram as suas tarifas e sua remuneração por qualquer um dos seus trabalhos. E você disse que nunca discutiu isso com a senhorita Snyder. Você está ciente disso? Eu teria que ver. Eu não tive uma conversa, eu enviei o e-mail, nós não tivemos uma conversa sobre valores. Ok, deixa eu recuar um pouco. Sim. Você não assinou nenhum contrato, nenhuma carta de compromisso, nada com a senhorita Snyder quando foi listado como testemunha especialista no dia 17. Não é verdade? Quando eu trabalho para o Estado, não cobro honorários antecipados. E eu tinha enviado para ela os valores e ela concordou, e era para o Estado. Eu normalmente não faço, nem sempre faço contratos de prestação de serviço quando é para o Estado. Costumo fazer isso só com advogados particulares. Mas ela concordou. Eu tenho por escrito que ela disse que eles pagariam o valor, e isso já era suficiente para mim. Não recebi adiantamento, então não precisei de contrato de prestação de serviços. No seu depoimento, você afirmou não ter nada por escrito com a senhorita Snyder. Você disse que não discutiu valores com ela. Não é isso? Se você está dizendo que está lá, eu não tenho isso diretamente na minha frente. Eu não lembro o contexto. A pergunta foi feita. Obviamente, se ela vai me contratar, ela vai saber meus valores. Ela não vai me contratar sem ter ideia do que eu cobro. Esse contexto não faz sentido. Então, ou foi a forma como a pergunta foi respondida, ou como foi feita, eu não sei.
É difícil para mim responder a pergunta sem saber todo o contexto, sem saber exatamente o que você está analisando. Bem, eu te perguntei especificamente, você assinou algum acordo ou discutiu seus valores com ela? E você disse que não, não foi? Eu não assinei. Nós não assinamos nada. Se você está me perguntando sobre uma contratação, eu não lembro o contexto exato. Eu enviei um e-mail com os valores e ela recebeu e concordou com eles. Nós não tivemos uma conversa e não houve nenhum contrato de compromisso assinado. Ok. E você nunca me perguntou na deposição quais eram meus honorários. Se você estava preocupada por não tê-los, nunca me perguntou quais eram. Bem, na sua deposição, você me disse que trabalha com os honorários da Defensoria Pública e da Promotoria e que está na lista do Estado, e é assim que você é remunerado. Me perguntaram se eu já tinha feito isso, se eu estava no trabalho e eu já estive e faço isso, mas neste caso essa não era a tarifa. Eu já fiz isso. Eu acredito em você, você me perguntou sobre isso. E eu já fiz isso há muitos anos. E Bem, você disse que está recebendo. desculpe, não quis te interromper. Você disse que estava sendo compensado pelas tarifas do Estado. No caso da senhorita Snyder, certo? Eu estava sendo compensada pelo Estado. Eu não recebo a mesma tarifa. Eu sinto que você está brincando com as palavras comigo. O Estado está pagando minhas tarifas. Então você está dizendo que tem um contrato escrito ou não tem um contrato escrito com a senhorita Snyder? Pela terceira vez, eu enviei um e-mail com as minhas tarifas e ela concordou. Ela disse que tem isso. E você tem isso? E se você me der um tempo, eu posso, sabe, encontrar isso. Foi enviado um e-mail com as tarifas e ela concordou com isso. Você sabe quando esse e-mail foi enviado? Quando ela entrou em contato comigo pela primeira vez, quando ela me procurou pela primeira vez para estar envolvida no caso. Ok? E você tem certeza disso? Sim, tenho certeza disso. Agora, até agora você não cobrou um centavo sequer da senhorita Snyder, cobrou? Eu sempre cobro do Estado ao final do caso. Você já cobrou um centavo sequer da senhorita Snyder pelo trabalho que fez? Eu tenho uma fatura em aberto que será enviada ao final do caso. E quanto está essa fatura neste momento? Eu teria que verificar. Eu teria que olhar. Você pode fazer isso, por favor? Juíza, enquanto ela olha. Eu não sei se o Sr. O'Donnell quis me ajudar aqui, mas aqui estão os 2 e-mails para os quais a fatura foi enviada. Mindy Lopes, Sr. O'Donnell, Sr. Daniero, e foi registrado e copiado. Um foi enviado em 8 de julho de 2025, o outro foi enviado em 15 de agosto de 2025. Sei que a doutora Stracker enviou um e-mail, pois estava em cópia, mas não tenho acesso agora. Foi no início deste ano. Só para constar, a defesa tem esses documentos. Eu me surpreenderia se estivessem em investimento. Eles já receberam a fatura. Recebemos uma fatura da senhorita Snyder, mas esse não é o problema. Eles agiram como se nunca tivessem recebido isso. Só para deixar claro, eles não estão contestando isso neste momento. Que você pagou para ela. Saiba que eu enviei a fatura para eles, porque novamente eles têm e-mails aqui mesmo mostrando que foi enviada. Então, novamente, em 5 de julho, 8 de julho de 2025 e 15 de agosto de 2025. Então, quase um ano atrás. Ops, desculpa, está no meu outro computador. Eu sei que provavelmente é cerca de $1.500, eu acredito. Mas está no meu outro computador, faz muito tempo. Espera, você está olhando para a fatura que você enviou ao Estado? Não estou, está em outro computador.
Então você só está supondo que são $1.500. É mais ou menos isso. Eu estou pensando na quantidade de tempo que eu já gastei. Então, sim, estou tentando te dar uma estimativa. Eu não tenho isso neste computador. Certo. Então, quando tomamos o seu depoimento, naquela época você disse que não tinha feito nenhum trabalho em nome do Estado que exigisse qualquer tipo de cobrança. Isso não está correto? Não fiz objeção. Isso foge ao escopo do pedido. Desculpe, qual foi a pergunta? No momento em que tomamos o depoimento dela, ela não tinha feito nenhum trabalho em nome do Estado, nenhum mesmo. Só teve uma ligação rápida, não discutiu nada e não enviou nenhum adiantamento. A pergunta é composta, especifique melhor. Eu estava te dizendo. Mas, novamente, não vejo relação com esta moção. Eu entendo o Estado, eles poderão interrogá-la mais se conseguirem se apagarem, aí podem perguntar o que ela fez. Mas o que o Estado deve a ela neste momento não é relevante para este processo. Sustentado, apenas pergunte se as taxas são semelhantes. Você pode perguntar isso se são comparáveis ou semelhantes. Acho que temos direito de saber as taxas que ela paga ao Estado. Meritíssima. Ah, Sim, meritíssima. Acho que ela já respondeu. É o mesmo. certo, nunca vimos isso. Acho que ela disse que as taxas são iguais para Estado e Defesa, e isso foi uma das primeiras respostas dela no seu contra-interrogatório. Perguntamos no depoimento quais eram as taxas que ela cobrava do Estado, e ela disse que nunca discutiu as taxas com eles. Nunca. Meritíssima, gostaria de reforçar, pois houve deturpações do que foi dito. É a Jane, ela já respondeu. As taxas dela para o Estado são as mesmas da Defesa. Essa foi uma das primeiras respostas. Então vamos fazer outra pergunta. Certo, então, meritíssima. O motivo pelo qual isso é relevante é que, no momento do depoimento, ela disse que nunca tinha discutido quais eram suas taxas com a senhora Snyder. Isso vai diretamente à questão da razoabilidade e mostra que, na época, ela nunca informou ao Estado quais eram suas taxas. Agora ela está dizendo que enviou um e-mail com essas taxas. Então, isso diz respeito à razoabilidade e ao aviso que nos foi dado. Perguntamos as taxas para a senhorita Snyder, mas disseram para fazermos o depoimento e descobrir. Certo, mantido. Vamos seguir em frente. Na época em que você foi listado como especialista pela senhorita Snyder, você não tinha passado nenhum tempo revisando qualquer material deste caso. Isso não está correto? Objeção meritíssima, novamente fora do escopo desta moção. Como isso é relevante? É relevante, meritíssima, pois creio que o senhor não leu a declaração. Ela afirma que não sabe nada sobre este caso e que não tem opinião sobre este caso. E que eu estou livre para fazer a ela quaisquer perguntas que eu quiser para descobrir tudo o que eu quiser saber. E nós perguntamos a ela logo no início: por favor, nos diga qual é a sua especialidade pela qual você foi chamada e listada pela senhorita Snyder. E nos disseram a exaustão: eu não tenho opinião. Mississippi Snyder e eu nunca discutimos nada. Você pode responder. Posso comentar sobre isso? Claro. Na verdade, eu vou ler o e-mail. Espera um pouco. Isso antes. O e-mail, o motivo pelo qual eu não sei de nada, tá bom? Este é o e-mail original da senhorita Snyder. Sou chefe da divisão de crimes sexuais da Promotoria Estadual de Miami, Condado de Dade. A promotora assistente Francine Duterano recomendou que eu o procurasse para depor como especialista em um caso de estupro de adulto que estou conduzindo. Preciso de alguém para educar o júri sobre os comportamentos das vítimas. Você teria tempo para conversar comigo esta semana? O motivo pelo qual não sei nada sobre este caso é, como já expliquei várias vezes, que minha opinião como especialista será sobre o comportamento das vítimas e não especificamente sobre este caso, e que qualquer uma das partes pode me fazer qualquer pergunta que quiser sobre o comportamento das vítimas. E isso foi afirmado várias vezes ao longo do meu depoimento. Certo.
Então, a qualificação é que ela não tem nenhum conhecimento pessoal e não é uma testemunha ocular deste caso, e ela não tem nenhum conhecimento pessoal porque não é a terapeuta pessoal de nenhuma das vítimas listadas. Mas é por isso que ela não sabia nada sobre o caso. Você tem mais alguma pergunta para o senhor? Sim, o senhor não recebeu o depoimento da acusadora neste caso, está correto? Está correto. E o senhor só passou, de acordo com seu depoimento, apenas alguns minutos ao telefone com a senhorita Snyder e não sabia nada sobre o caso. Meritíssima, vou fazer uma objeção. Isso já foi perguntado e respondido, estando fora do escopo deste pedido. O que o Estado deve a ela e o tempo que o Estado passou com ela são irrelevantes para este pedido. Tudo certo, isso já foi perguntado e respondido. Bem, sim, meritíssimo. E a objeção é aceita. Bem, quanto à senhorita Snyder, meritíssimo, o motivo... Há vários motivos para isso ser relevante. Um deles é que ela concorda no depoimento que só passou alguns minutos e que não havia absolutamente nada para cobrar da senhorita Snyder, porque ela não discutiu nada com a senhorita Snyder e que ela estava lá para esclarecer a senhorita Snyder, esclarecer o tribunal e me esclarecer caso eu quisesse ser educado. Ela repete várias vezes em seu depoimento: vá em frente, pergunte o que quiser. Como, por exemplo, uma hipótese, certo? Não. Qual é a sua especialidade aqui? Não estou aqui por este caso, nem como especialista. Não tenho opinião, só vim educar. Faça outra pergunta. Então, doutor. Mas quando você foi listado como especialista, pelo Estado, pela senhorita Snyder, para testemunhar em um caso de estupro movido pelo Estado, você não havia dito à senhorita Snyder qual seria a sua opinião e qual seria seu testemunho. E a senhorita Snyder não lhe perguntou qual seria a sua opinião e qual seria seu testemunho. Está correto? Correto. Minha opinião composta será educar o júri sobre... Espere um segundo. Espere, doutora, por favor. A objeção foi aceita. Apenas refaça a pergunta e divida em partes. Sim. Quando você foi indicado como perito pelo Estado e quando você veio para o depoimento, você não tinha opinião que você disse à senhorita Snyder que apresentaria. Isso está correto porque eu não estou dando uma opinião especificamente. Como já te disse várias vezes, eu não estou dando uma opinião sobre este caso específico. Estou explicando como especialista em violência sexual e comportamentos de vítimas de trauma. Certo. E deixe-me só mudar de assunto por um segundo. Você nunca foi chamado como especialista em um julgamento criminal para explicar o comportamento da vítima em um caso de agressão sexual. Eu fui sim, em alguns casos eles não foram a julgamento. Você nunca testemunhou como especialista em trauma de vítima. Isso está correto? Em mama, não, isso não está correto. Em trauma de vítima, em um caso criminal, você nunca testemunhou como especialista? Foram resolvidos antes de chegar ao tribunal, isso está correto. Ok, bem, você disse que eles... Você listou apenas 6 casos em que chegou a atuar como perita em tribunal. Isso está correto? Sim, bem, eu onde estive no tribunal várias vezes com clientes e como testemunha de fatos, mas como especialista especificamente, sim, muito sim agora. Sim, que você só tem 6 vezes em que testemunhou em um tribunal como especialista, correto? 2, 3, 4, 5, 6. Sim, havia muita sobreposição entre a violência doméstica e a violência sexual, e até mesmo com alguns casos de dependência. Casos, mas sim. Mas dessas 6 vezes, nenhuma delas foi como perito em um julgamento criminal, correto?
O julgamento de Sansadin foi um julgamento criminal. Não, isso foi um não, você está certa, foi um julgamento civil. Essas 6 vezes em que você foi qualificada como especialista, às quais o Sr. O'Donnell acabou de se referir, foram como especialista em qual área? Vamos ver, eu fui qualificada como, deixa eu ver, como especialista em trauma. Muito disso foi sobre vitimização e trauma, muito relacionado à violência doméstica, especificamente à violência sexual, embora todos os traumas, o comportamento das vítimas seja muito parecido. Estou procurando. Trauma e comportamento de vítima em adultos. Correto. Ok. Sim, existem vários casos. Os únicos casos criminais foram os casos de síndrome do cônjuge agredido, e esses, na verdade, exceto um, não foram para o tribunal. E você foi, então? Você foi ao tribunal uma vez em um caso criminal como perito do Estado, em um caso de síndrome da esposa agredida? Eu fui ao tribunal como ex-perita em trauma. Sim, não eram casos criminais, sim. Apenas uma vez, e foi um caso de violência doméstica, onde você testemunhou para o Estado que a pessoa não se qualificava como uma esposa agredida. Está certo? Deixe-me olhar especificamente para os casos. A maioria foi resolvida antes de ir a julgamento. Muitos por causa da minha avaliação e recomendações. Esses eram casos de cônjuges agredidos. Eles eram casos de cônjuges problemáticos e de trauma. Você nunca testemunhou sobre trauma em nenhum tribunal criminal. Sobre o trauma da vítima, na verdade, eu testemunhei em um caso de homicídio por violência doméstica para a defesa, e esse foi o caso que se enquadrou na síndrome da esposa espancada para Angela Dantzler. Estou olhando, esses eram os outros. Se eles foram ao tribunal. Os outros não foram, eles não foram. Eles fizeram um acordo. Tudo bem. E dos 6 casos que você listou como perito, apenas um foi em um tribunal criminal. Em todos esses casos, você foi pago pelo Estado da Flórida, correto? Seja por um advogado nomeado pelo tribunal, um defensor público ou pelo escritório do promotor do Estado, correto? Não, eu fui paga no caso do Kyle. Eu fui paga pelo. O escritório do defensor público, esse foi em 2020, que era o Jack. E antes disso, teve um no condado de Henry. Eles estavam avaliando para ver se atendiam aos critérios e não atenderam, então não foram ao tribunal. Esses foram os casos pagos por eles, mas isso já faz quase 10 anos. Isso foi com a Defensoria Pública, correto? Eu não consigo te ouvir. E me desculpe, mas isso foi com a Defensoria Pública. Sim. Tudo bem. E Agora nós te conhecemos. nós sabemos que você não cobrou e não cobrou do Estado, mas a questão é que você passou menos de 15 minutos no total com a senhorita Snyder ou qualquer pessoa do escritório dela discutindo qualquer coisa relacionada a este caso antes de ser listado como perito e antes de comparecer a depoimento. Objeção meritíssimo quanto à relevância para esta moção. Qual é a relevância?
A relevância, meritíssimo, é que estamos sendo cobrados para ter que perguntar na opinião dela, que ela nunca jamais teve. Está nos autos, ela diz. Nunca discuti isso com a senhorita Snyder, não sei nada sobre esse caso. Tivemos que dirigir até Fort Myers, tivemos que sentar. Não faça seus argumentos agora, indeferido. Pode responder. Você passou menos de 15 minutos no total, desde o momento em que apareceu para um depoimento como testemunha pericial em nome do estado da Flórida, 2 semanas antes do julgamento, onde pessoas estão enfrentando Não foi isso que foi perguntado. 15 anos de prisão mantido. Nós fazemos a pergunta: você passou menos de 15 minutos discutindo qualquer coisa relacionada a este caso antes da senhorita Snyder listar você como testemunha e você realmente comparecer para o depoimento da defesa, certo? Sim, e como já expliquei para você várias vezes, que minha especialidade é em trauma sexual e comportamento da vítima e que meu papel como perita é responder perguntas relacionadas a essas duas coisas. Não especificamente sobre este caso. Eu não sei o que você está tendo dificuldade para entender. Ok, bem, já que você perguntou, normalmente quando alguém é listado como perito. Certo, prossiga. Sustentada. Faça a próxima pergunta, por favor. Então, nas 4 horas e meia que você cobrou da defesa para lhe fazer perguntas, onde você repetiu várias vezes em seu depoimento: estou aqui para responder a qualquer pergunta que quiser. Eu não tenho opinião, me pergunte o que quiser. Estou aqui para esclarecer, certo? E você acabou de me dizer para continuar te fazendo perguntas e que você responderia sobre qualquer coisa que eu quisesse saber, certo? Está certo? Isso está absolutamente 127% correto. Então você nos cobrou pelo tempo em que a senhorita Snyder aprendeu quais eram suas opiniões, porque você nunca tinha contado suas opiniões para ela antes. Nós fizemos aquele depoimento, certo? Objeção meritíssima? Posso responder a isso? Claro. Ok. Primeiro de tudo, você se atrasou 40 minutos para o depoimento, então 40 minutos disso foram só de espera por você. Em segundo lugar, se você achava que eu não tinha nada a oferecer, não sei por que você achou que o depoimento precisava ser inteiro. Você sabe, as 4 horas e meia inteiras, e você disse que não tinha terminado, e eu continuei explicando para você. Qual era o meu papel como especialista? E você não entendeu, e o fato de você não entender o que perguntar, eu não acho que eu deva ser punida porque você não sabia o que me perguntar. Eu expliquei o meu papel e expliquei sobre o que eu iria testemunhar. Mas o seu conhecimento sobre trauma é tão limitado que você não sabia o que me perguntar. E isso não é culpa minha. Tudo bem. Tem mais alguma pergunta para ela? Uma. E você concorda que a senhorita Snyder te contratou para uma educação, não para uma opinião, certo? Certo, para educar o júri, correto? Ok. E você não tinha educado a senhorita Snyder sobre nada antes de ser listado como especialista? E a senhorita Snyder soube da sua formação ao longo de 4 horas e meia, por eu ter que te fazer perguntas no escuro sobre o que você estava fazendo lá? Bem, eu não falei. Eu presumo. E sei que a senhorita Snyder verificou minhas credenciais e meu histórico e sabia que eu tenho o conhecimento e a experiência para responder as perguntas que ela precisa que sejam respondidas no julgamento. E isso foi suficiente para ela. O depoimento, né? O que você perguntou? Ela não precisava das informações que você pediu no depoimento para se informar. Ela é uma mulher inteligente que trabalha com violência sexual há muito tempo. E tenho certeza de que ela sabe as respostas para muitas dessas perguntas sem o meu depoimento. Se fizer perguntas abertas, pode receber uma resposta indesejada. Então você deveria fazer perguntas mais específicas. Meritíssimo. Por favor, ela está presumindo o que se passa na cabeça da senhorita Snyder, o que é óbvio pela resposta dela. Espere. O que é isso?
Ela está presumindo o que se passa na cabeça da senhorita Snyder e está atribuindo conhecimento à senhorita Snyder. Então, mas se você fizer perguntas assim, vai receber respostas assim. Você quer perguntar algo específico para ela? Sim, quer dizer agora. Sim. Você acabou de perguntar para ela se achava que a senhorita Snyder aprendeu mais sobre o conhecimento e a experiência dela com base no seu depoimento de 4 horas. E ela simplesmente continuou falando, falando e elogiou a senhorita Snyder por toda a experiência dela. Ok, você precisa fazer perguntas mais objetivas. Caso contrário, vamos ficar aqui por 4 horas. Não vamos, meritíssimo. Então, doutor Streffler, você sabe se a senhorita Snyder não lhe contou nada sobre o comportamento da suposta vítima neste caso antes de você vir depor, não é verdade? Meritíssima, vou objetar. Isso foge do escopo. Novamente, a interação do Estado não tem relação com o depoimento. Porque eles estão te acusando basicamente de tê-la contratado de forma quase negligente, desperdiçando o tempo deles. Isso é relevante até certo ponto. Ok, você pode responder. Sabe, e não é uma. Na verdade, então a objeção é rejeitada. O comportamento da vítima ela está respondendo. Pode prosseguir. O comportamento da vítima é ok. Eu não sabia se você disse pode prosseguir para ele ou para mim. É muito típico em muitos aspectos. E eu acredito, e é isso que eu era, isso está documentado. E é isso que a minha explicação para o júri vai ser, sobre o comportamento típico de vítimas, maneiras muito normais e comuns, maneiras como as vítimas se comportam após um trauma, mais especificamente após uma agressão sexual. Ok, então você não sabia nada sobre a suposta vítima neste caso ou sobre os supostos comportamentos dela quando foi listado como perito e tivemos que tomar seu depoimento, correto? Objeção. Já foi perguntado e respondido várias vezes. Ela não vai deixar ela responder, sabe? Ela respondeu. Ela disse que não. Tudo bem. Tudo certo. Acolhida. Vamos continuar. Então, em outras palavras, poderíamos ter abordado o comportamento de vítimas em qualquer caso, em qualquer cenário. E você concordaria que isso poderia levar semanas? Isso poderia levar semanas, poderia levar meses, poderia levar 1 ano de cursos universitários para tentar aprender o que significa comportamento de vítima. Você concorda com isso, certo? Eu não entendo a pergunta. Você está falando sobre comportamento de vítima, que é um comportamento muito específico. Eu não entendo o que você está perguntando, o que exatamente, se você for passar por todos os seus casos, não teria propósito. Haveria um fio condutor em todos esses casos. Haveria muitos comportamentos iguais. Você não sabia qual comportamento iria justificar antes do caso. Eu não estava falando em justificar ou explicar comportamento algum. Eu, sem saber os comportamentos nesse caso, ia explicar comportamentos típicos de vítimas, segundo os livros. Explique como uma especialista que fez muita pesquisa e trabalhou com milhares de vítimas, como as vítimas se comportam. Ok, então nenhum dos seus diplomas é em trauma sexual, correto? Não, só quase 40 anos de experiência, 37. Ou algum dos outros diplomas é em experiência sexual, quero dizer, trauma sexual. Não, mas fiz cursos e fui certificada eu acredito, foi em 1994 pelo escritório do Procurador-Geral como profissional de atendimento a vítimas. Ok. Algum dos seus diplomas é em trauma de vítimas ou violência sexual? Objeção. Algum dos diplomas dela é o quê? Diplomas. Algum dos seus diplomas é em trauma de vítimas ou violência sexual? Você tem algum diploma? Nisso, como especialista certificada em estresse traumático pela Academia Americana de Especialistas em Estresse Traumático, que colabora com o Centro Nacional de Gerenciamento de Crises desde 2006, e também sou diplomada dessa academia. Tudo bem. Você tem um doutorado pela Universidade Capella, em Minnesota, correto? Sim. E essa é uma escola online que você nunca precisou frequentar. Isso está correto? Eu tive que participar de várias residências de 3 semanas
E os professores que eu tive não eram adjuntos, eles faziam parte do corpo docente principal. E eu fui pouco antes de muitas faculdades se tornarem populares, quando o ensino online ainda não era tão comum quanto é hoje. Certo. E seu diploma daquela escola em Minnesota foi em serviços humanos, correto? Sim, eu consegui um doutorado em serviços humanos porque eu já tinha muita experiência em organizações sem fins lucrativos e já era licenciada como conselheira de saúde mental. E então, para conseguir, eu não queria fazer testes. Então, eu escolhi fazer um doutorado em serviços humanos, que incluía justiça criminal, aconselhamento, pessoas em situação de rua e todas as diferentes áreas dos serviços humanos. Ok, então, no seu depoimento, quando você disse que estava aqui apenas para educar, quando lhe perguntaram sobre o que a senhora Snyder contratou você para explicar, sua resposta foi: eu não sei o que ela vai me perguntar. Nós não conversamos sobre isso. Eu não sei o que você vai me perguntar. Nós não conversamos sobre isso. Então, o que você quiser me perguntar é isso, ou o que ela for me perguntar é sobre isso que eu vou explicar. Eu não sei qual é o propósito, desculpe, eu não sei quais são as perguntas, porque eu não conheço todos os detalhes do caso. Então, ela me pergunta o que quiser. Você me pergunta o que quiser. E todos nós viveremos felizes para sempre, certo? Eu pedi para você, por favor, me dizer por que estamos aqui. E foi isso que você continuou me dizendo, que nos fez ficar sentados lá por 4 horas, correto? O motivo pelo qual eu disse isso é porque eu não queria respostas prontas ou ensaiadas. Eu queria que fossem respostas espontâneas. Eu sabia que ela ia me perguntar sobre o comportamento da vítima e trauma, e era só isso que eu precisava saber. Eu não vou ficar pesquisando, sabe? Eu não quero respostas prontas. Eu quero que sejam respostas espontâneas quando ela me fizer a pergunta. Então eu sei que vou ser questionada sobre o comportamento da vítima e trauma. Mas quanto às perguntas específicas, eu não precisava delas, sabe, com antecedência, porque não é como se eu fosse procurar as respostas e ler de um papel. Eu vou compartilhar o meu conhecimento e esclarecer o júri. Então, mais uma vez eu expliquei para você que eu vou esclarecer o júri sobre o comportamento da vítima e o trauma. Eu disse a você, como disse a ela, que pode me perguntar o que quiser. Você poderia ter me feito perguntas como as que faria no julgamento, mas você não entendeu o conceito, então você não me fez nenhuma pergunta. E nós ficamos indo em círculos por 4 horas. Certo, depois da pergunta de acompanhamento, você repetiu: faço isso há tanto tempo, pode me perguntar o que quiser. Eu não preciso que você apenas me diga. É uma resposta. Tudo isso já foi perguntado e respondido. Indeferido. Não preciso que você me diga o que vai perguntar. Gosto e valorizo muito isso. Assim você capta essa parte de autenticidade e integridade. Então eu não perguntei para ela porque eu não quero saber. Quando você me perguntar, aí eu respondo as perguntas. Então você só ficou sentada naquela sala e continuou dizendo: me pergunte o que você quer saber. Eu não sei o que a Natália quer saber. Com licença, senhorita Snyder. Eu não sei o que a senhorita Snyder quer saber. Eu não sei de nada. Só me pergunte o que quiser, senhor O'Donnell. Foi isso que disse o depoimento todo, certo? Mas se você se lembra, eu não sei em que parte do depoimento está. Nós revisamos algumas coisas para te ajudar. E a Natália disse: deixa eu ajudar ele. Eu lembro que revisamos as reações de lutar, fugir, paralisar e mais algumas outras coisas. Você não sabia o que perguntar, mas eu não queria. Eu não ia te orientar dizendo: me pergunte isso. Esse era o seu trabalho. Certo. Então, essa declaração teve 165 páginas. Só lá pela página 90 que a senhorita Snyder interveio e disse: você quer que eu te oriente?
E de repente. Juíza, eu pedi que ele realmente lesse. Eu interrompi. É verdade, porque estava muito claro. Ele não pesquisou nada, não sabia por que ela estava lá e eu realmente ajudei em algum momento. Faça perguntas concisas para facilitar o entendimento da testemunha. Evite perguntas compostas, por favor. Sim, eu estava comentando sobre o comentário da doutora Streffler de que a senhorita Snyder interveio. Quando a senhorita Snyder interveio por volta da página 90, de um total de 165 ou 168 você, quando a senhorita Snyder pediu para você explicar por que estava lá. De repente você começou esse discurso, que o comportamento da vítima é fuga, submissão. Sabe, antes da página 90 você não me contou nada disso, mas você e a senhorita Snyder pareciam saber sobre o que seria o seu depoimento. Apesar de você ter dito que vocês nunca conversaram sobre nada, certo? Isso é um comportamento típico de vítima. Então, quando ela já sabia disso, eu não precisei contar para ela. Então, ela estava dizendo que para ajudar você pode perguntar para ela, mas para te orientar, eu não precisei dar essa informação para ela. Ela já sabia disso. Se você tem conhecimento sobre trauma, isso é informação básica sobre trauma. Ok. Então, quando eu te perguntei por que você ficou lá por 90 páginas e você continuou dizendo para eu perguntar o que eu quisesse, por que foi só quando a senhorita Snyder interveio que você começou a falar muito especificamente sobre fuga? Porque ela fez uma pergunta muito específica. Qual pergunta específica provocou isso? Não tenho a declaração comigo. E doutora, Streffler. Você nunca escreveu um livro. Você escreveu um livro sobre violência doméstica, certo? eu escrevi 2 livros. Um era sobre violência doméstica, o outro era sobre relacionamentos. É sobre, sim, relacionamentos, sexualidade, gênero, orientação. E como ser saudável em um mundo doente. Como ter um relacionamento saudável. Certo. E antes de você ter um cliente particular que te contrata, você informa os valores? Sim. Certo. E nesses 6 casos que você disse que talvez fosse atuar como perito em algum tribunal, mas não em tribunal criminal, seu trabalho nesses 6 casos era entrevistar a pessoa em questão e fazer uma avaliação clínica, correto? Sim, eu sempre explico ao advogado, quando um advogado me liga inicialmente, eu digo que há 2 maneiras de fazer isso, porque eu não posso simplesmente, sabe, ter só parte das informações. Ou eu entrevisto as pessoas, a pessoa e faço uma avaliação. Às vezes eu faço a avaliação primeiro, por exemplo, no caso da síndrome da esposa agredida, porque se eu achar que a pessoa não atende aos critérios, então eu digo que não vou prosseguir, que é até onde eu vou e que não vou testemunhar. Mas existe outra forma de eu fazer isso. Onde, em vez de ser uma especialista neste caso específico e nos fatos, neste caso, em trauma, em violência doméstica, em violência sexual, e simplesmente sobre o próprio trauma, a própria violência sexual, isso seria responder a dinâmicas, perguntas relacionadas às dinâmicas, mas não especificamente ao caso. E às vezes eles podem fazer perguntas hipotéticas, às vezes não, mas é realmente para educar o júri. Você tem mais perguntas para esta testemunha?
Não, você não entrevistou. Então você nunca testemunhou como perito educando qualquer tribunal criminal antes, correto? Fui contratada para fazer isso mais de uma vez, mas eles resolveram isso, né? O caso de Sam Sadin. Eu sei, eu realmente entrevistei nesse caso. Deixe-me olhar a lista. Muitos desses foram há muito tempo. No meu, estamos falando de ir, voltar. Ah, ah, Não, e esse CA e o advogado geralmente só quer que eu faça a avaliação e faça desse jeito, do jeito mais tradicional de conversar com todos. Mas isso é algo que eu realmente menciono para os advogados, mas eu não fiz isso no tribunal criminal, não. Você sempre entrevistou em casos criminais? Em casos criminais. Eu faço como uma regra geral, mas quando a senhorita Snyder entrou em contato comigo, ela especificamente me procurou perguntando se eu poderia esclarecer o júri. Não houve uma pergunta. Nunca me pediram para entrevistar a cliente. Quanto tempo mais você vai precisar com essa testemunha? 2 minutos, meritíssimo. Eu vou te levar de volta onde eu disse que era na página 90. Era a página 106, quando a senhorita Snyder interrompeu. Você se lembra disso, do que você mencionou? A senhorita Snyder disse, você quer ajuda ou não? Eu disse, o que é isso? E nesta noite, me desculpem, eu vou dizer de novo. Na página 106, linha 7, onde a senhorita Snyder finalmente diz, você quer ajuda ou não? E ela está falando comigo. E eu pergunto, o que é isso? Senhorita Snyder diz, fico feliz em conduzir se quiser que eu faça isso. E eu disse, conduzir o quê? E a senhorita Snyder diz, só faça uma pergunta para ela, deixe rolar assim. Quer dizer, fica a seu critério. E eu disse, se sim, por que não? E a senhorita Snyder pergunta, existem 4 reações comuns ao trauma? E aí você continuou por páginas explicando. Me fizeram uma pergunta direta e respondi. Mas até a página 106, quando eu te perguntei por que você estava lá, Me fez uma pergunta direta. Quando eu te perguntei, você não quis me contar. Argumento definitivo. Espere, você terminou de responder, doutora? A senhorita Snyder me fez uma pergunta direta sobre trauma e eu respondi. Antes disso, não houve perguntas diretas especificamente sobre trauma. Tudo bem, obrigada. Você já está quase nos 2 minutos. Faça sua última pergunta, por favor. sim, desde o início do depoimento até então, eu lhe perguntei várias vezes, por favor, me diga o que a senhorita Snyder acredita que você está fazendo aqui e o que você acredita que está fazendo aqui para explicar o trauma da vítima. E você nunca me disse nenhuma vez que existem 4 reações comuns ao trauma e então explicou como isso é simples, como todo mundo sabe disso e está em toda a internet, correto? Eu disse que estou aqui antes disso. Eu disse comportamento da vítima e me faça perguntas. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Mais alguém? Juíza, não, eu não vou. Tudo certo. Obrigada, doutora. Você pode ficar para os argumentos e ser breve. Consultei a regra. Então, é uma regra de procedimento civil, 1390, e aí você tem o Estatuto da Flórida 92.151, certo? Correto, meritíssima. Sim, citei esses na minha petição. Neste momento, cabe à senhora decidir pela razoabilidade. Essa doutora Streffler foi listada como especialista em trauma de vítimas. Ela foi listada. Ela estava marcada para depoimento. Como você sabe, neste caso, eu não sei se houve sequer um depoimento que tenha durado menos de 4 horas. Talvez tenhamos tido alguns de 2 horas. Mas o fato de esse ser um depoimento de 4,5 horas não é
Incomum neste caso. Vou dizer que a defesa veio despreparada para o depoimento, não fez pesquisa nem tinha perguntas reais. Ele estava, de novo, 41 minutos atrasado. As perguntas que ele fez eram muito vagas. Não eram direcionadas de forma alguma para a área de especialização dela. Juiz, ela é uma especialista. Eu entendo que há poucos casos em que ela realmente testemunhou. Primeiramente, quero ressaltar que se uma testemunha especialista pode ser chamada apenas para instruir o júri. Em casos de abuso sexual, se eu desse a ela o depoimento da vítima ou pedisse para avaliá-la, ela seria chamada para testemunhar. Seria uma especialista avaliando a credibilidade da testemunha, o que não é permitido, pois não se pode opinar sobre isso. Em casos de abuso sexual, acredito que no âmbito federal, na verdade, nós chamamos especialistas para falar sobre padrões específicos em traumas e no trauma das vítimas, sem que a pessoa entreviste ou avalie especificamente a vítima em questão. A doutora Streffler está certa. Tenho experiência e conheço as respostas comuns das vítimas de trauma. Não posso testemunhar. Como você sabe, nossas conversas anteriores foram breves. No entanto, isso não significa que ela não seja uma especialista de forma alguma. Ela tem 40 anos de experiência trabalhando com vítimas de abuso sexual e violência doméstica. As respostas ao trauma de violência doméstica e abuso sexual são muito parecidas. Assim como eu sei que ela já testemunhou como especialista em síndrome da mulher espancada. A síndrome da mulher espancada está relacionada às respostas ao trauma. Então, ela definitivamente já testemunhou sobre isso antes. Ela é, e certamente tem experiência nisso. Ela deu aulas na Costa Dourada da Flórida. Ela conhece muito bem essa área e está qualificada como especialista. Quanto ao valor dela, é o mesmo para todos os casos atualmente. Foi o valor que me passaram. Ninguém me perguntou diretamente sobre o valor. Entendo que enviaram um e-mail com várias perguntas. Para mim, pareceu mais que eles estavam pedindo um resumo prévio sobre o que ela iria testemunhar, e minha resposta foi que forneci tudo conforme exigido pelo 320. Naquele momento, entreguei o currículo dela, então eles já conheciam sua experiência. Você forneceu o currículo da profissional? Sim, forneci o currículo dela e informei a área em que foi chamada como especialista. O currículo é bem extenso, meritíssima. Para mim, eu li aquilo e soube exatamente por que a convocaríamos. Ela seria chamada pelo estado da Flórida como especialista em sim. Como especialista, vou buscar a informação exata. Só um momento. Ela afirmou ter sido contratada como especialista em trauma de vítimas. Acho que coloquei, mas esqueci como listei. Foi bastante coisa. Juíza. E novamente forneci o currículo dela. Acho que ficou bem claro para mim, pelo menos, e para qualquer pessoa que tivesse feito o dever de casa antes da deposição, sobre o que ela seria chamada para testemunhar, ou pelo menos, sabe, muito mais do que espera um pouco. Não tenho isso aqui comigo, juíza, mas já listei e forneci o currículo dela. Então, juíza, quanto aos honorários, os valores dela são razoáveis, considerando seus 40 anos de experiência em relação a, sabe, outros especialistas nessa área. Eu entendo que a defesa decidiu se atrasar 40 minutos e não tinha realmente uma direção sobre o que iriam perguntar. Mas isso não é culpa da testemunha nem minha. Normalmente, ao vir para um depoimento, você já tem perguntas objetivas preparadas. Com base no currículo dela, que enviei a Vossa Excelência, acredito que por e-mail, com cópia para a defesa. Certamente, eu acho que está muito claro qual é a área de especialização dela neste caso. Então, meritíssima, peço que conceda o pedido do Estado para compelir o pagamento e ordene que a defesa pague à doutora Stuffler o valor que ela solicitou. Sua resposta. Sim, meritíssima. Sabe, no depoimento, a doutora Streffler declarou que nunca informou suas tarifas para Natalie Snyder. Está no depoimento, está registrado. Faz parte do nosso anexo. Certo, tentamos conseguir as tarifas dela com a senhorita Snyder. Senhorita Snyder, você pode formular a resposta dela como quiser, de forma objetiva ou como preferir. A senhorita Snyder respondeu: vocês podem tomar o depoimento dela. Eu forneci tudo o que sou obrigado a fornecer de acordo com as regras de descoberta. Ela não escreveu nenhum relatório. A senhorita Snyder diz que nós aparecemos despreparados.
Nós perguntamos à senhorita Snyder na véspera do julgamento do Sr. Fisherman quando esse perito foi apresentado sem nenhuma ideia do que esse perito iria testemunhar. É isso que o depoimento da doutora Straffler diz, que ela não faz ideia. Do que ela iria testemunhar sobre o comportamento de uma vítima em particular. Quando perguntamos, Natri, por favor, nos forneça o assunto sobre o qual a doutora Straffler deve testemunhar. Eles responderam para você? Sim. Qual era o assunto? Ela respondeu: você está convidado a tomar o depoimento dela. Vou me referir a isso. Ela se identificou na fase de descoberta? Eu me identifiquei, meritíssima. Não sei se o tribunal tem o documento de descoberta. A defesa tem esse documento? Sim. Isso já foi apresentado em uma petição. Ela indicou uma testemunha especialista. E, aliás, Missy, este é o rótulo de especialista. Testemunha. O que é trauma da vítima? Ou Algo para... esse efeito. Certo. Então, ela também listou o Dr. Straffler como uma testemunha que havia conversado com alguém no caso. Precisávamos de esclarecimento sobre isso. Desculpe, só para registrar. Especialista em psicologia e trauma. Foi o que coloquei. Sim, meritíssima. Isso mesmo. Só queria agradecer. Psicologia e trauma. Na véspera do julgamento de um caso em que o... alegada agressão aconteceu mais de 8 anos antes disso. Então, no depoimento, nos deparamos com: estou aqui para explicar comportamentos. Bem, são 8 anos de comportamento, meritíssimo. São 8 anos de comportamento que o Estado aparentemente está chamando este doutor para justificar, mas eles não vão identificar. Eles, porque eu não sei, a doutora Straffler disse que não tinha nenhuma informação sobre o caso. Então, estamos aqui, viemos para a sala de depoimento e simplesmente começamos a falar. Doutora, conte-nos tudo. O que você sabe? Como assim? Faça uma pergunta. Você pode passar por isso pelo menos 5 vezes. Ela diz: pergunte algo para mim. Essa pergunta é muito ampla. Seja mais específica. Faça uma pergunta para mim. Ela quer que eu, o Estado ou o médico querem que a defesa tente descobrir sobre o que ela vai testemunhar sobre algo que aconteceu há 8 anos e se é um comportamento de 8 anos atrás ou tudo, Até o julgamento ou até mesmo o depoimento dela no julgamento. o que não nos será informado. Então, para delimitar isso e tomar esse depoimento, pedimos a ela, por favor, nos forneça o assunto sobre o qual a doutora Straffler deve testemunhar. Vou voltar à resposta dela. Você pode tomar o depoimento dela? Eu forneci tudo o que sou obrigado a fornecer de acordo com as regras de descoberta. Não escrevi nenhum relatório. A próxima pergunta. Dê-nos um resumo dos fatos e opiniões sobre os quais se espera que ela testemunhe. Remeto Vossa Excelência à mesma resposta. A outra questão, para tentar nos ajudar a fazer uma devida deposição, é também nos fornecer os fundamentos para cada opinião. Novamente, a mesma resposta. Fique à vontade para tomar o depoimento. A remuneração pelos serviços dela. Fique à vontade para tomar o depoimento. Posso te dizer agora mesmo, essa parte sobre a remuneração pelos serviços não está clara, considerando que parece ter sido parte de uma pergunta composta. Não estou sendo exigente, mas estou abrindo espaço para você caso queira esclarecer para mim. Obrigado. Tipo, porque eu vi o e-mail, só estou te avisando sobre a compensação. Não é convincente agora pelos seus argumentos e o que analiso. Bem, só estou olhando. Se fosse uma pergunta em tribunal, você diria que é composta. Esses são advogados defendendo um caso de estupro com uma gramática econômica, e isso serve para os dois lados. Ok, nós somos advogados. Advogadas muito experientes, advogadas muito bem preparadas. Você quer que eu acredite que não fazia ideia do que essa testemunha iria cobrar de suas clientes? Bem, nos disseram que ela está nas tarifas JAP no depósito. Vocês são advogadas muito experientes. Quer que eu acredite que, quando vão para Nova York ajudar naquele caso, não estão cientes disso. No caso de Nova York, o governo federal apresentou uma testemunha sobre o trauma da vítima e foi permitido que ela explicasse isso ao júri, certo? Sim, senhor, é um caso federal. Certo, mas você não faria isso? A lei é completamente diferente, mas isso aconteceu bem depois deste depoimento. Funciona para os dois lados. Vocês já acusaram no passado o escritório do promotor estadual de trabalhar em conjunto com o escritório federal da AUSA.
Você realmente está surpresa que as acusações paralelas seriam semelhantes ou diferentes? Questão diferente, meritíssimo. Primeiro, eu não. Bem, no julgamento em Nova York que assistimos da galeria, não éramos advogados registrados no caso. A senhorita Snyder acompanhou de perto e quer que Vossa Excelência decida, dizendo até que apresentará a petição, extremamente inadequado. A sociedade recebeu, ao que parece, as transcrições da audiência de fiança nos tribunais federais, equivalente à preliminar de detenção antes do julgamento. E quando tivemos os argumentos sobre o assunto, testemunha de álibi, a questão do álibi com o cliente do Sr. Sloman, o drone. A senhorita Zalerbon me forneceu algumas transcrições da audiência sobre o que havia nos dispositivos eletrônicos porque havia uma questão de desatualização. Meu ponto é que há registros suficientes sobre alguma sobreposição entre o promotor estadual e o governo federal. Sua defesa de seus clientes, assim como os advogados federais registrados no Tribunal Federal. Meu ponto é que isso vale para os dois lados. Bem, se estamos falando sobre admissibilidade, acho extremamente impróprio a senhorita Snyder tentar apresentar jurisprudência do governo federal para permitir isso. Há uma lei clara. Aqui nos tribunais da Flórida seguimos as regras estaduais, não as federais. E é inadequado tentar persuadi-lo com isso quando acreditamos que a lei é contrária. Eu entendo que, à primeira vista, teria que haver uma moção dober, certo? Para que essa testemunha especialista possa ser autorizada a depor perante um júri e, entre aspas, educar o júri. Eu entendo, sim. Eu entendo. Então, a novidade. Esqueça o caso federal. É por isso que estou preocupado com o caso federal influenciando este aqui, porque é razoável listar uma testemunha especialista sem saber nada sobre o que ela vai testemunhar. O Estado fez isso. Se nós fizéssemos isso, talvez fôssemos caçados. Ok. Talvez fôssemos caçados ou com certeza seria uma defesa ineficaz. Nunca vi isso ser feito antes, sinceramente. Mas, e não estou fazendo uma acusação, mas essa testemunha foi listada muito apressadamente, sem conhecimento, sem documentação, sem acordo. E de acordo com o depoimento dela, nem sequer discutiram quais seriam os valores por hora entre o Estado e essa especialista. E, meritíssimo, o Estado argumentou que a defesa precisava pedir um adiamento da defesa e abrir mão do julgamento rápido para tomar esse depoimento nesta tarde. Talvez seja coincidência, talvez tenham esperado até a véspera do julgamento para listar essa especialista na preparação para o julgamento. Quais são as regras de intimação? Não são 5 dias? Você lista a testemunha. Você é testemunha especialista. Tecnicamente, se todo mundo estiver trabalhando apenas no caso que está na frente deles, 5 dias são suficientes. A realidade é que os tribunais vão dar mais tempo. Então, Bem, eu acho que seria um adiamento de acusação estadual, como deveria ser. Mas isso é outro assunto, meritíssimo. Mas tentamos nos preparar para isso. Fomos informados. olha, eu entendo o seu ponto de vista. Eles listaram a testemunha rapidamente. Na sua opinião, a testemunha não tinha nenhuma opinião marcante. Eram generalidades. De novo, nas palavras da doutora, para educar o júri sobre trauma. Como isso seria desarrazoado? Falando objetivamente, como isso é irracional? Que trauma? Ela não sabe. Não conhece a acusadora, nem sabe qual é o trauma. Falou sobre ser capaz de educar, mas também, se você desse situações hipotéticas para ela, talvez ela conseguisse explicar o comportamento da vítima, especialmente vítimas de violência sexual. Ok, estou inclinada a conceder. Há algo mais que você queira me dizer além do que já falou? Sim, também perguntamos qual a porcentagem de casos em que ele testemunhou a favor de vítimas de abuso sexual. Você sabe a resposta, mandaram interrogar ela. Então, de forma inerente, e eu acho injusta e irracional, fomos enviados para fazer um depoimento sem sabermos de nada intencional. A senhorita Snyder poderia facilmente ter nos dito que ela iria testemunhar sobre essas 5 coisas nas quais ela se envolveu. A senhorita Snyder entrou na página 106 de um total de 158 páginas, eu acho. Ou talvez não seja 158, não tenho certeza. Isso poderia ter sido feito facilmente, mas não foi.
Não informaram tarifas nem especificaram as contas. Segundo o depoimento, a senhorita Snyder nunca foi informada. Gostaríamos desse e-mail onde as tarifas foram enviadas, porque temos o direito de saber quais eram as tarifas e os acordos. E isso é contrário ao que foi dito no depoimento. Nos disseram que que a senhorita Snyder e o Dr. Streffler nunca sequer discutiram suas tarifas, muito menos mencionaram nossas tarifas. Então, Acho isso muito importante, doutora. Strassler, como sabemos, nunca, nenhuma vez sequer, foi testemunha em um caso criminal relacionado a qualquer coisa disso. Nenhuma vez. Nunca. Ela só foi especialista em um caso criminal uma vez na vida. Ela nem lembra qual caso foi, se era do Estado ou da Defesa. Mas foi há tanto tempo, ela diz, e foi insignificante, eu acho. Não sei, mas era um caso doméstico. Ah, síndrome da mulher espancada. Hoje, no depoimento, ela afirmou que era para a promotoria e depois para a defesa. Mas, de qualquer forma, uma vez em um caso criminal e nada a ver com o assunto que a promotoria está propondo. E o motivo, e eu sei que isso não é uma moção do BER, mas é altamente relevante para as taxas e a razoabilidade, incluindo o fato de que não nos foi dito nada sobre o suposto comportamento da vítima ao entrar lá. Quero dizer, há tanto comportamento por parte do acusador neste caso que, sinceramente, poderíamos continuar aqui fazendo perguntas sobre isso, mas o doutor não sabia de nada disso de propósito. Apesar da sua objeção, a moção para obrigar o pagamento foi concedida. Só porque, neste momento, a compensação é exigida, não significa que eu teria permitido que ela testemunhasse no julgamento. Nunca chegamos a esse ponto. Acho que ela está listada contra seus clientes, mas o caso do cliente do Sr. Sloman foi arquivado. O que eu ouvi foi que ela é conselheira em saúde mental desde 2008, ela tem bacharelado, mestrado e doutorado. O doutorado é em serviços humanos. Ela tem consultório próprio desde 2012. Perita judicial em questões ad litem. Ela também é especialista em síndrome da esposa agredida e em aconselhamento e tratamento de abuso. Ela é certificada em estresse traumático. Ela foi contratada pelo estado da Flórida recentemente, no ano passado, como testemunha para trauma de vítimas. Ela foi qualificada 6 vezes como especialista em trauma e comportamento de vítimas, mas nunca testemunhou em tribunal sobre trauma sexual. Pelo que sei, não. Se eu estiver errada, me corrijam. Ela foi contratada para esse tipo de caso, mas testemunhou que nunca houve julgamento, pois foram resolvidos ou houve acordo. Os valores que ela declarou em seu depoimento não foram contestados em relação aos valores praticados na sua jurisdição, que fica na costa oeste entre 300 e 500 dólares por hora. Ela cobra uma taxa de 400 dólares para comparecimentos em tribunal e 350 dólares para comparecimentos fora do tribunal. Os 2.150 dólares foram contabilizados em relação às horas do depoimento, assim como ao tempo de deslocamento. Houve uma certa confusão sobre se o depoimento deveria ou não ter sido feito no escritório dela. Parece que poderia ter sido feito, mas considerando que ela tecnicamente não tem uma sala de reuniões, não culpo ela nem o Estado por sugerirem que fosse feito em um lugar maior do que no escritório dela. Então, as taxas são razoáveis. As horas que ela solicita compensação são razoáveis e ela é qualificada como especialista pela lei. Esse é o resumo da justificativa para deferir o pedido do Estado em favor dela. Aqui está uma ordem solicitando compensação em até 15 dias. Certo, se pudermos fazer uma cópia disso. Meritíssimo, podemos incluir isso nos autos, os e-mails? E, meritíssimo, gostaria de acrescentar que, embora a doutora Pfeffer seja especialista, qualquer compensação deve estar ligada à sua especialização neste caso. Isso nunca ocorreu antes, é algo inédito. Ele nunca foi especialista nisso. Acho que o meritíssimo deveria considerar isso. Contratada como testemunha do trauma da vítima, E ela nunca foi especialista nisso. ela foi contratada para isso, mas nunca teve a chance de ser qualificada no tribunal ou de testemunhar sobre isso. Ela falou sobre testemunhar 6 vezes como testemunha em trauma e comportamento de vítimas. Meritíssimo, não acredito que isso seja necessário. Nenhum dos casos era criminal, todos eram domésticos.
Suas objeções estão registradas nos autos. Sim. Não, só estou esclarecendo. Entendido. Mais alguma coisa? Juiz. Sim. Eles querem isso. Eles querem marcar isso como prova. O e-mail como prova. Sim, era isso que eu quis dizer. Querem o e-mail como prova. Correto, né? O e-mail como uma prova, como prova na série. Em vez de 15, por quê? Só porque temos do ano passado. Você tem alguma objeção antes antes da requerimento? Então, eu não tenho. Sabe? O Estado a contratou e ainda não pagou um centavo para ela. 15 dias foi o que sugeriram. Isso permanece. Mais alguma coisa? Tudo bem. Parece que vamos nos ver no 8821, certo? 8821. Vamos manter essas datas. Obrigada. Último caso do calendário. Vou encerrar a gravação.